E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laio Vanderlei, sou médico com formação em cirurgia cardiovascular e aqui agora irei falar aqui para vocês os 4 motivos, os meus 4 motivos, que fazem com que tornam a cirurgia de revascularização do miocárdio quase sempre a melhor estratégia cirúrgica. Eu quero começar que eu tenho um grave conflito de interesse, começar falando isso, né, que eu sou especialista em cirurgia cardiovascular. Dessa forma, eu queria defender aquilo que eu acredito que é o melhor, aquilo que eu vejo na rotina, etc, etc, etc. Muito provável se eu tivesse outras vivências, tivesse mais contato com a angioplastia, observasse os resultados mais de perto da intervenção coronária percutânea, talvez eu tivesse uma outra visão. Mas o meu conflito de interesse é questão de formação. Entretanto, apesar desse conflito de interesse, como sempre, eu irei utilizar as evidências disponíveis na literatura para embasar os meus argumentos. Então, nessa postagem, eu irei falar dos 4 motivos que eu acredito que a revascularização quase sempre é a melhor estratégia para revascularizar os pacientes com doença arterial coronariana estável. Por que quase sempre a melhor estratégia? Observe aqui essa tabela do Guideline Europeu 2018. Está aqui, ó, escondidinho, mas tá. Observe que essa diretriz, né, quase todos os contextos aqui, a CRM vai ter uma classe de recomendação igual ou maior que a intervenção coronariana percutânea, e o nível de evidência igual ou maior. Fora esses pacientes aqui que têm doença de um vaso ou de 2 vasos, sem comprometimento de DA proximal, observe essa tabela aqui, ó, essa coluna, revascularização, intervenção coronariana percutânea. Aqui, quantidade de vasos, e aqui, se tem ou não comprometimento de DA proximal e Syndex Score, complexidade. Observe que os pacientes que não têm lesão de DA proximal, não tem, e tem lesão apenas de um vaso, de 2 vasos, aí sim, a intervenção coronariana percutânea tem um nível de evidência, quer dizer, uma classe de recomendação 1 e um nível de evidência C, maior do que o da cirurgia. Aqui também, 2 vasos sem comprometimento de DA proximal, classe de recomendação 1, nível de evidência C, maior do que o da cirurgia, que é 2C, 2BC. Já em quase todos os outros contextos, a CRM vai ter uma classe de recomendação igual ou melhor. Por isso que eu coloquei aqui que a revascularização do miocárdio quase sempre é a melhor estratégia. Mas quais seriam os 4 motivos principais aqui que eu vou listar, que ao meu ver tornam a cirurgia de vascularização quase sempre a melhor estratégia? Do ponto de vista anatômico, esse é o motivo número 1, anatomia. As placas, anatomicamente, elas estão localizadas nas porções proximais às coronárias, placas mais graves. E as pontes são confeccionadas no terço médio distal das coronárias. E essa anastomose no terço médio distal promove 3 efeitos. No longo prazo, as pontes, principalmente a mamária, que tem uma fabricação e liberação de óxido nítrico, vamos dizer assim, comparativamente maior do que os outros enxertos, tem um efeito profilático, tanto para si próprio, como eu irei citar no motivo número 2, ou seja, o óxido nítrico evita ali lesões endoteliais, evita a formação de placas de ateroma, quanto esse óxido nítrico ele é despejado no leito coronariano, fornecendo uma proteção adicional para o leito coronariano distal, que geralmente é a DA. Mamária geralmente é para DA, mamária esquerda, né? Então a direita. Por sua vez, a angioplastia ela trata as lesões in situ, sem possuir efeito profilático. Até onde os seus stents não produzem óxido nítrico, faz um tratamento in situ. Já a CRM ela fornece uma proteção contra a oclusão proximal, provocada por ruptura de placa de ateroma instável. As placas instáveis nem sempre elas são vistas na fluoroscopia, no cateterismo, porque elas não são calcificadas e elas geralmente não limitam o fluxo, né? Enquanto que as placas que são angiograficamente vistas, limitadoras de fluxo, geralmente são placas estáveis, com a cápsula fibrótica bem desenvolvida.
elas não possuem um risco de ruptura e a consequente síndrome coronariana aguda. Mas os existentes só tratam a lesão que tem limitação de fluxo e que é angiograficamente ou por outros métodos passível de realizar essa correção percutânea. Mas se ocorre a trombose dessa placa aqui, toda a coronária vai cursar, toda a coronária vai ser trombosada e todo o músculo vai sofrer isquemia. Por sua vez, a ponte de safena, sendo anastomosada no terço médio distal, vai proteger contra possíveis oclusões proximais. Outro efeito, né, que as pontes promovem é que a complexidade proximal, que é irrelevante para o procedimento cirúrgico, pouco importa se essa placa aqui ela é segmentar, se ela é complexa, se ela é muito dura, se tem uma oclusão aqui nessa placa proximal, pouco importa. Isso é um efeito, é uma variável limitadora para a intervenção coronariana percutânea. Entretanto, para as pontes, não. Se o leito médio distal for bom, vai ser feita a ponte, variavelmente. Esse é o motivo número 1, anatomia e complexidade da placa proximal e a relação que o stent, a coronária, o stent e os enxertos vão ter com essa complexidade proximal. O motivo número 2, que a artéria torácica interna tem baixíssimo índice de aterosclerose e elevada taxa de patência. Esse é o motivo número 2, porque eu acho que a CRM quase sempre é melhor que a angioplastia na doença arterial coronariana estável. E a mamária, ela produz óxido nítrico, produz e libera. E ao ser anastomosada no leito coronariano, como eu falei anteriormente, vai promover uma redução da doença, do desenvolvimento da doença aterosclerótica na própria mamária, e algumas evidências demonstram também que no leito coronariano distal. Outras características da mamária é que ela possui uma camada endotelial com menos fenestrações, uma menor permeabilidade das junções intercelulares e maiores moléculas antitrombóticas como o sulfato de heparina e o ativador de plasminogênio tecidual. Isso faz com que a mamária seja, vamos dizer assim, transpondível a placas de lipoproteínas, que ela não tenha um risco tão grande de aterosclerose. Por isso, o motivo dela ter uma patência quase de 90% em 10 anos, ou seja, 90% das mamárias realizadas, elas estão pérvias, elas estão funcionantes em 10 anos. Então, esse é o motivo número 2. A artéria torácica interna, a mamária, ela é fundamental na cirurgia de revascularização do miocárdio. O motivo número 3 é que a intervenção coronariana percutânea ela tem maiores chances de necessitar a médio e longo prazo de uma nova revascularização, de uma revascularização repetida, quando comparada à CRM. Isso aqui é importante, porque a revascularização repetida, a nova revascularização, como uma análise secundária bem recente do Excel Trial, publicada este ano, 2020, mostrou que os pacientes que são submetidos a uma nova revascularização, eles possuem piores desfechos, eles possuem uma mortalidade maior. Então, a intervenção coronariana percutânea tem uma maior taxa de nova revascularização, que, por sua vez, para pacientes com lesão de tronco da coronária esquerda, significará, segundo essa análise secundária do Excel, maior risco de morte. Então, esse é o motivo número 3. A taxa de nova revascularização é maior na intervenção coronariana percutânea. O motivo número 4, por fim, o último motivo, é que a intervenção coronariana percutânea tem maiores chances de revascularização incompleta. Para ver uma discussão sobre revascularização completa versus incompleta, temos uma postagem no nosso blog, que é uma análise crítica da revascularização completa do miocárdio, a definição e quando individualizar os casos. Mas o conceito é que a revascularização completa é quando você coloca ponte, quando você coloca um stent em todos os vasos que
tem uma que é significante. Isso aí é justamente nesse artigo aqui que escrevemos, vamos falar dessas variáveis de definição, mas é colocar, abrir todos os vasos que o paciente precisa, que são significantes, que estão provocando isquemia significante, que é um vaso de calibre significante. Porém, a intervenção coronária percutânea, alguns estudos observacionais mostram que até 69% dos pacientes saem de sala com uma revascularização incompleta. E qual é o problema da revascularização incompleta? Esse trabalho aqui bem recente, foi publicado em 2019, eu acho. Foi apresentado, não sei, mas aqui está 2020. Que comparando a revascularização completa, a revascularização incompleta foi associada com um risco significativamente maior de morte e infarto. Ou seja, a revascularização incompleta tem uma taxa maior da intervenção coronária percutânea, que por sua vez provoca ter um desfecho pior, está relacionado a uma maior taxa de morte e infarto. Mas daí, pegando esses 4 motivos, isso torna a cirurgia perfeita? Claro que não. A reflexão que eu deixo é que, apesar de todos os argumentos sobricitados a favor da CRM, devemos lembrar que a angioplastia é uma modalidade terapêutica que revolucionou o tratamento do paciente com doença arterial coronariana. Principalmente os pacientes que tinham doença arterial coronariana e cursavam com a síndrome coronariana aguda. Aí, cara, é o cenário perfeito para intervenção coronária percutânea. Trombosou o vaso, vai lá, abre o vaso, revasculariza, salva músculo, salva vidas. Porém, no contexto da doença arterial coronariana estável, também a intervenção coronariana percutânea tem evidências claras de benefício, porém, a revascularização do miocárdio, em grande parte dos casos, pelos motivos que eu citei, vai ser um pouco melhor. Mas, claro, o que devemos fazer? A melhor estratégia de revascularização é aquela que o paciente precisa. Devemos pensar que os pacientes são muito mais complexos que essa tabela aqui, né, da diretriz, que leva em conta o número de vasos e a complexidade, se é DA proximal, o Syntax Score, mas não leva em conta N outras variáveis. Leva em conta também aqui se é diabético, mas não leva em conta se é uma reoperação cirúrgica, não leva em conta se o paciente vai trocar também uma válvula, não leva em conta se a idade do paciente, se é muito velho, etc. Tá, o risco cirúrgico, fragilidade, N outras variáveis que devem ser postas na mesa no momento de decidir qual é a melhor estratégia de revascularização. O guideline é para guiar e não para ditar a conduta. Dessa forma, o que eu deixo de mensagem e reflexão é que a melhor estratégia é aquela que o paciente precisa. E a angioplastia ela é fundamental, ela participa de muitos procedimentos porque os pacientes são muito mais complexos do que simplesmente analisar aquela tabela da diretriz. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aqui da análise dos 4 motivos que tornam a cirurgia de vascularização quase sempre a melhor estratégia. Um forte abraço.